Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso grande bate-papo, que é o Somos Mais Que Um. E a ideia do Somos Mais Que Um é sempre trazer pessoas diferentes, porque toda vez que a gente conhece alguém novo, né, a gente se torna um pouco mais completo, a gente vai aprendendo com as pessoas. E hoje eu vou conversar com uma pessoa, o Gustavo, vou apresentar ele daqui a pouco, que vai falar sobre um assunto que eu amo, né, que é educação. A gente constantemente fala sobre educação aqui. E o Gustavo vai falar de uma experiência legal, porque a gente fala muito da educação, né, Gustavo? Particular, privada, e a gente às vezes esquece, né, que a educação é um grande instrumento social de inclusão de pessoas, né? Depois a gente conta um pouco da história de cada um e a gente vai ver isso aí, como que a educação tem esse papel. Então hoje nosso assunto é sobre isso, é sobre como a educação pode incluir as pessoas, tem esse papel social fundamental, ainda mais num país com tantas desigualdades como o nosso. Então, Gustavo Aranha, seja muito bem-vindo, obrigado por estar aqui. Eu vou pedir para você se apresentar, falar, né, um pouquinho o que você faz, mas para você voltar lá atrás, né? Quem era o Gustavo lá, jovem, que estava escolhendo a sua carreira, já que a gente fala um pouco com esse pessoal, estava escolhendo e decidiu por esse caminho aí. Bem, então, agradeço ao convite, né, Fabiano? Muito legal estar aqui e ter esse espaço aqui para a gente trocar um pouco, né, de conversa aqui. Eu acho que vai ser bem legal. Então, eu sou o Gustavo Aranha Portela, tenho 42 anos hoje, mas voltando lá, né, no início de escolhas da vida, né, você falou aí do seu filho, né, que está com 16 anos. E aí é uma idade complicada, assim, né, porque nos cobram algumas coisas, né, de decisões, assim, e às vezes a gente não tem essa maturidade toda, né. Eu falo que é cruel, né, querer que um menino de 16 anos, uma criança de 16 anos, escolha um caminho, né. Não. E assim, achar que aquele é o único caminho, inclusive, pro resto da vida, né, aí é mais complicado ainda. Então, assim, eu falo com meus alunos, né, quando eles estão nessa época aí do ensino médio, né, que não é um problema não saber o que vai querer, né, e é isso mesmo, né. Por exemplo, eu estava ali com 16, 17 anos, eu fui, né, escolher fazer publicidade e propaganda, e eu fiquei entre dois cursos, publicidade, propaganda e história. E aí, ó, como é a imaturidade, né? Eu acabei indo para publicidade e propaganda porque tinha mais pessoas que eu conhecia indo fazer o curso. Olha que meta, né? Assim, não que tenha sido ruim, né? Mas sim, assim, pô, imaturidade. Eu sempre falo que todos os aprendizados que a gente tem, eles ficam, né? Foi importante fazer, né? Então, assim, fiz a publicidade e propaganda, né? E trabalhei na área ali por quase 10 anos, tive agência de publicidade e propaganda aqui em Ribeirão com os sócios, o Dani, um abraço pro Dani aí, né, depois eu mandei até para ele. Ele continuou na área, pessoa fantástica, e trabalhei antes da agência, eu trabalhei por bastante tempo no e-commerce do Magazine Luiza, né? E aí foi aí realmente que eu entendi um pouco o que é esse campo, o que é trabalhar com pessoas, inclusive, né? Então foi uma aprendizagem muito legal, comecinho do e-commerce do Magazine Luiza, né? E depois virou tudo isso, esse monstro, né? Que a gente conhece hoje aí, e muitas das pessoas que trabalhou comigo estão lá ainda, né? Ô Gustavo, deixa eu comentar algumas coisas. Você vai continuar contando sua história aqui, mas deixa eu comentar duas coisas que eu achei interessante que você falou até agora, porque senão a gente vai perdendo as coisas que vão ficando para trás. Sim. Acho perfeito o que você falou, né, de que primeiro tem essa escolha que às vezes é muito pressionada pela sociedade, pelos pais, pela escola, pelos professores, né, e a gente às vezes com aquela idade tem essa imaturidade e é muito pressionado às vezes pela profissão da moda, a profissão que vai ganhar dinheiro, a profissão do futuro, né, e que às vezes não é o que a gente quer, mas a gente acaba indo por ela. E isso é muito comum, né, mas você falou uma coisa que eu acho que é perfeita, que é a seguinte: não é uma escolha pro resto da vida, né? Nós, na verdade, vamos ter várias carreiras diferentes. Você trabalhou 10 anos, 10 anos é uma carreira, né? Uma vida profissional em uma área, e depois você vai contar aí o seu redirecionamento, que eu acho que é bastante interessante. E depois eu queria que você comentasse, quando você fosse falar sobre a questão da educação, assim, cara, como é engraçado,
eu vejo isso com meu filho, via isso na minha época também, como que o ensino médio existe uma paixão das pessoas pela história. Várias pessoas que você fala assim, eu quero fazer história, né? Tem muita gente, dos amigos dos meus filhos, tem uns 4 ou 5 que a gente conversando com eles falam que quer fazer história. Eu acho que às vezes é muito por causa do professor, da professora, né? Exatamente, mais do que a matéria em si. E eu acho que a história, né, ela tem um peso aí mais midiático, né? Então, os meus alunos, assim, eles querem que chegue lá na Segunda Guerra Mundial, eles gostam por causa dos jogos, né? Muito filmes, então. E poucos gostam, por exemplo, da história do Brasil, né? E eu, por exemplo, quando era estudante, eu nem curtia muito a história do Brasil. Hoje eu acho que é a matéria que eu mais gosto de dar, a história do Brasil. Voltando lá para os 16 anos, né, nessa coisa da escolha, e aí, né, agora, quando a gente está mais velho, mais experiente, né, então aí eu falo para eles, né, para os estudantes, né, eu falo, ó, não se atenha muito, assim, né, às vezes eu falo isso, né, eu acho que é importante, e às vezes para os pais também entenderem isso, que tá ali com 16, 17 anos, acabei o ensino médio e já entrar numa faculdade, né, tendo a possibilidade de entrar na faculdade, às vezes não é um bom negócio, né? Às vezes talvez fazer ali, sei lá, um cursinho, um ano. Tirar um ano meio sabático ali, né? Dentro das possibilidades, né? Eu acho que dá uma amadurecida melhor, né? Porque os cursinhos, eles têm... você conhece outras dinâmicas de educação, né? E aí, como é focado nos cursos superiores, né? Você vai ampliando o olhar, talvez, né? Que talvez no ensino médio ali não tenha tanto. Eu estudei na minha época, né, eu não sei na sua, mas eu não tive muito acesso assim, a saber o que é um vestibular, quais as áreas que eu poderia optar, que cada curso trabalha. A gente meio que já está focado em alguma coisa ali, né? Eu não tive muito essa abertura de visão, assim, de caminhos, né? E talvez hoje eu acho que a gente está mais, enquanto escolas, né? A gente está mais preparado para isso. Perfeito. Né? Eu acho que tem esse papel, né, da escola de mostrar esses outros caminhos também. Você sabe uma coisa que eu estava conversando, não foi nem numa entrevista aqui não, estou conversando com uma pessoa também da área de educação, do ensino médio, como nas escolas e quando a gente fala desses testes vocacionais e essas coisas que as escolas falam, sempre se fala muito da área exatas ou humanas ou biológicas, né, ou médicas, sempre fica naquela história ali. E se esquece que existe toda uma carreira na área criativa, na área de produção, na área das artes, né, e que às vezes nem é discutida com o aluno. Mas aí me conta, como é que esse publicitário que tem uma agência, que está ali no mercado, de uma hora para outra fala assim, será que é esse o caminho? Quero mudar? Então, aí é parte de uma história triste, né? Porque eu saio do Magazine, a gente monta a agência, ali passa uns perrengues de conseguir cliente, fechamos alguns clientes bons, né, fixos, assim, que mantinham, mas deu uns 2 anos e aí a gente teve problema com sociedade, né, que é algo muito complicado. Sempre é complicado. E aí, não foi por falta de aviso, né, mas assim, aí a gente teve problema com esse sócio, né, a gente entrou num parafuso, assim, de problemas financeiros, né, com dívidas de imposto, o governo, assim, foi um caos, né. Empreender é sempre muito difícil. É complicado, né, e não porque não tinha clientes, né, foi mais por esses desvios mesmo de sociedade, né, e complicou tudo, a gente acabou perdendo os clientes, né, porque tinha uma ligação com o parente de um deles, tal, um rolo assim muito grande. E ficou eu e o outro sócio, a gente trabalhando de casa mesmo, né, procurando aqui, e o dinheiro não dava para ficar, né. Aí eu tomei uma decisão, assim, né, cheguei para meus pais, né, eu tive essa oportunidade, esse privilégio, né, eu falei, ó, não tá dando, eu gostaria, assim, de mudar de rumo, de direção, assim, né, total. Aí eu falei, eu quero voltar a estudar, e aí eu voltei lá para os 16 anos, né, e aí eu fui fazer o curso de História, eu falei, por que não, né, algo que eu gosto, algo que eu estava me interessando de novo. Aí eu tive contatos, né, com professores que eram
eram colegas meus, tal. Eles falaram, não, vamos lá, né? A gente abre aqui, então a gente fala com a coordenação, com a direção, e beleza, né? Você já tem um currículo, né? E aí meu pai e minha mãe falou, não, vamos lá, né? Se você precisar, que a gente está aqui. E fui, né? Fui cursar ali História, já ali com quase 30 anos, né? Já fui mais velho, fazer a faculdade. E aí, é uma outra experiência, né? Sim, e é isso que eu queria que você contasse também isso, né? Porque é uma transição difícil de ser feita, né, cara? Porque se com os 16, 17 tem a pressão por escolher uma carreira, depois que você está no meio de uma carreira, eu sempre comento isso quando eu trago pessoas de RH aqui, e esse é um público que eu gosto de falar também, aquela pessoa que está no meio da carreira, porque isso aconteceu comigo, aconteceu com você, que você para em um determinado momento e fala, gente, o que eu estou fazendo aqui, né? Que caminho é esse? Será que é esse meu caminho? Será que eu não teria que ir para um outro caminho? E muitas vezes a gente fica meio preso ali numa gaiola de ouro, que eu falo, né? Você está ali naquele, eu já tenho minha profissão, já tenho, não dá para mudar. Dar espaço atrás é complicado, né? Porque é uma mudança e traz medo, né? Você fica com medo. Então, você está consolidado e você imagina que você sabe fazer aquilo só, né? E aí, voltar a estudar em faculdade, assim, né? A dinâmica de estudar história, por exemplo, é diferente, né? Então, assim, apanhei no primeiro semestre, né? As notas não vieram muito boas, não. Mas depois você pega o jeitão da coisa e muda totalmente, né? E aí, sei lá, eu aprendi a estudar de uma forma, né? Então, você pega gosto e aí algo que tanto na publicidade quanto na história era algo que eu gostava de estudar, né? Então, não todos os assuntos, né? Porque também não vou trazer essa ilusão de escolhi aqui a faculdade, então tudo nela vai ser maravilhoso. Maravilhoso. Não, tem coisa que você não aguenta mais. É mais um curso que é bastante amplo como história, porque tem muita questão de filosofia, de sociologia, de antropologia, né, aí dentro, né? Tudo dentro, tá tudo ali, né? E tem as matérias de didática, né? Porque eu fiz licenciatura. Né? Essa é engraçado, né? Porque quando a gente está, eu já fui mais velho, né? Quando a gente está ali fazendo as disciplinas de didática, o pessoal não quer muito fazer elas. Não quer, exatamente. É meio deixado de lado. Eu falei, gente, aquelas que você faz por obrigação, né? Daqui a pouco a gente vai estar dando aula, você vai fazer como? E você está numa licenciatura, quer dizer, está sendo formado para isso. É para isso. Então é engraçado. O pessoal foca nas disciplinas específicas de história, né? Que são legais. Então aí eu fui estudar, né? E aí me abriu outros caminhos, inclusive, né? Você falou da educação aí, né? E aí eu acabei conhecendo por meio de um estágio que eu peguei ali logo no segundo semestre que eu entrei, um estágio na educação que era numa fundação, ela existe ainda, né? Uma fundação do Estado de São Paulo, que é vinculada à Secretaria de Administração Penitenciária, a SAP, que é a FUNAP. E aí foi engraçado também, né? Porque me ligaram da FUNAP e eu lembro disso, foi a Faena, uma amiga minha. Dá um abraço pra Faena, se ela estiver. Aí ela ligou, não, aqui é da FUNAP, é a Faena da FUNAP. Eu falei, meu Deus, quem é Faena? O que é FUNAP? É FUNAI, é coisa dos indígenas, não sei o que. Eu falei, eu nem sabia disso daí. Aí eu fui lá, pesquisei, né, aqui que é a FUNAP, eu descobri que era ali perto de casa, a sede que eles estavam, e educação nas prisões. Caramba, coisa louca, né? Será que a gente vai dar aula para os presos, né? Pensa desse jeito. E é justamente isso, né? Então, logo no começo, então, da minha graduação, eu já tive contato com um tipo de educação que é pouco falado, né? Sim, pouco conhecido, que é conhecido. a gente pensar aqui que é uma escola na prisão, né? Então, algo que eu não fazia ideia que existia. E então eu já, sei lá, acho que dentro desse percurso da educação, eu começo de uma forma que é um pouco diferente da maioria das pessoas, né? Um pouco contato. E outro, claro, né? Junto a isso, eu tive oportunidade também de começar a lecionar, aprendi, igual vários outros colegas meus, que é na prática dando aula em cursinho popular, né? Cursinho voluntário, que é algo muito interessante também. E aí, cara, deixa eu
Bom, falar sobre essa educação e essa experiência sua, acho que vai ser talvez um dos nossos pontos centrais aqui da nossa conversa, do nosso bate-papo. E tem uma série de pontos aí, né? O primeiro deles é que, de certa forma, né, a gente pensa a educação, principalmente quando você faz uma licenciatura, você pensa muito em educação do ponto de vista da pedagogia, né? Principalmente quando você está fazendo uma licenciatura, você vai estar se formando ali para lecionar para jovens, crianças e adolescentes, né? E provavelmente quando você chega nesse projeto, você está falando de andragogia, você vai lecionar para adultos, né? O cursinho ainda tem ali aquela transição, já é o adolescente ali, mas nessa sua experiência nas penitenciárias, você está ensinando dentro de um contexto complexo, né? Que é uma pessoa que está ali sem a liberdade, privada da liberdade, e segundo, para um público completamente diferente, que é o adulto, né? Que tem outras características de. Você falou, a gente tem didática lá na escola, mas não está sendo preparado para ensinar adultos, né? Que é uma coisa muito diferente. E olha que interessante, né, cara? Por que eu te falei que eu gosto muito desse assunto e a educação, para mim, tem esse papel? Porque, assim, a minha experiência pessoal, né? Eu venho de um bairro muito pobre, de uma família muito pobre, e todos tanto eu quanto meus irmãos, nós saímos de lá e tivemos a oportunidade por meio da educação. Né? Eu tenho um professor, um irmão que é professor da Federal de Minas Gerais, eu tenho uma irmã que é doutora, eu estou terminando meu doutorado agora, meu irmão também. Então, todos nós saímos, né, daquela situação de precariedade financeira, econômica, por meio da educação. Então, eu dou um valor absurdo para a educação. E agora, mais recentemente, cara, meu filho está tendo uma experiência que é maravilhosa, que eu acho que você contou aí, não é nesse nível, mas é maravilhosa. Ele está num projeto dentro da escola, ele está no 2º ano agora, está num projeto dentro da escola que eles vão para escolas públicas a ajudar os professores com os alunos que estão em dificuldade, meninos ali, ele está chocado, ele e a namorada estão chocados porque eles estão dando aula para os meninos de 7º ano que são semi-analfabetos, né, uma dificuldade absurda. E para eles, né, a grande questão, Gustavo, mais até do que a questão da educação, que eles estão aprendendo também, estão se apaixonados por isso, mas é a questão social. Né? Eles chegam aqui em casa e ficam, nossa, pai, é totalmente diferente, né? Assim, a família não apoia, não tem valor, as crianças não têm alguém para ajudar, tem uma dificuldade, abandona, sabe? Assim, é uma experiência para eles, né, completamente fora da bolha deles, né? Eu acho que essa sua experiência deve ter te tirado muito da bolha também, né? Não, isso. E aí você me remeteu a um ponto. Quando eu estava na publicidade e propaganda, que eu acho que é importante também, eu acabei não mencionando, né? A gente atendia uma ONG que fazia trabalho com as crianças do bairro, ali no Parque Ribeirão, no contraturno deles. Então tinha atividades educacionais, culturais, e eu frequentava esse lugar por conta, né, de tirar as fotos das atividades, da biblioteca, das leituras, né, com as crianças. E também aí foi me instigando também, né, porque eu tive pouco contato com esse tipo de realidade, né. Então eu acho que quando a gente começa a frequentar outros espaços e ver que tá fora da minha bolha, né, tem esse choque de realidade, e que eu acho que é importante a gente refletir sobre isso, né. Então eu acho que a partir dessa minha experiência ali com as crianças, né, nesse contraturno na educação, e num bairro também periférico, né, e a gente começa a perceber assim várias dessas violências, né, e o papel da educação, né, porque ali era uma ONG que tinha esse viés, né. Então, quando eu chego nos cursinhos populares, mas principalmente quando a gente chega nas unidades prisionais, aí eu costumo falar assim que é o final do processo que deu todo errado, né? Sim, desde o início, né? Desde o início. Então, assim, passou por todas as instituições sociais do Estado, e ali a pessoa chega, que eu acho que é o final, né? Quando tudo falhou, ali na prisão você vê o resultado.
a grande maioria, né, nesse sentido assim. Então, essa experiência que o seu filho está tendo, eu acho que é super importante, assim, super válido, e algo que me parece, né, que algumas pessoas tendem a afastar isso, né? Sim. Afastar, a jogar de lado, né? A cobrir isso de uma maneira que não existe, né? Se eu não estou vendo e nem quero ver, é melhor eu não ver. Exato, cara. Eu acho que é esse que é o ponto. E aí, esse trabalho que você faz, né, do cárceres e esse tipo de trabalho, né, a gente, como sociedade, eu gostei muito que você falou dessa história de que tudo que deu errado, né, na verdade é uma série de erros que vão ocorrendo, não dizendo que somente quem está lá nas unidades prisionais é quem veio dessas dificuldades, também tem as outras pessoas que por outros motivos estão lá, né? Mas assim, nós como sociedade, a gente tem cada vez mais se isolado, né? Como diz o Rapa, né? As grades do condomínio são para trazer proteção, mas quem está na prisão, né? A gente vai criando bolhas, né? De vida. Eu vejo isso muito com meu filho, né? A gente cria bolhas, né? É a bolha da escola, é a bolha do shopping, é a bolha do condomínio, e eu não quero ver, né, o que está fora. E essa é uma discussão, e eu não quero entrar na questão política aqui, porque ela é sempre muito complexa, mas assim, é uma questão que nos divide muito, né? Quanto mais rica é uma região, mais essas bolhas são claras, né? Ribeirão Preto é uma cidade extremamente rica, né? Eu sempre falo que nós estamos no estado mais rico do país, numa das regiões mais ricas do país, e vivemos na zona sul, né? Na bolha dentro dessa cidade. Então, a gente não tem a real proporção do que é o Brasil e de qual é o papel dessas instituições, né, da educação nesse contexto, né? Então. E aí seu filho traz, né, essa coisa assim, as crianças estão abandonadas, né? E aí talvez a escola seja o único lugar, né, assim, onde essas crianças de alguma maneira estão sendo acolhidas, né? Bem ou mal, assim, né? Menos ou mais. Com uma estrutura precária, às vezes, né? Mas ainda assim, né? Porque o papel dos professores e das professoras em várias das escolas municipais é fundamental, né? Sim. São professores e professores que tiram do próprio bolso para comprar roupa para a criança, porque ela está indo nesse frio, sei lá, de chinelo e um short rasgado, né? Eu acho que isso ficou muito claro, né, Gustavo? Acho que você deve ter vivido isso na pandemia, né? Sim. Porque sempre falaram assim, vamos para o EAD. É muito simples para quem tem internet, celular e computador, né? Uma loucura. Você alfabetizar alguém por WhatsApp, né? Como que é isso? Então, assim... E aí a gente vê o reflexo disso, né? Eu acho que muito da crise educacional que a gente tem nesse momento, é o não ter lidado com justamente a questão da pandemia, né? Sim. Eu acho que a gente tratou como se fosse uma coisa normal, esse pós-pandêmico também a gente, vambora, educação é isso aí mesmo. Eu acho que não, acho que está tendo um impacto gigantesco. Quem está em chão de sala sabe disso, né? Agora, Gustavo, voltando lá nessa sua experiência, né, porque você disse que você fez o estágio, né, logo no início da faculdade, você foi fazer esse estágio, mas você continua atuando nessa área até hoje, né? Então foi algo que provavelmente te apaixonou e você foi. Me conta um pouco esse contexto para a gente entender, porque é algo que a gente não discute mesmo, né? A gente nem sabe que existe. Então nessa época tinha, né, a fundação conseguia trazer os estagiários para ajudar no trabalho, né? Como é uma fundação ligada ao Estado, ligada a essa pasta aí da Secretaria da Administração Penitenciária, ela é anterior à SAP, inclusive, né? A FUNAP, eu acho que ela já tem aí mais de 40 anos e sempre atuou com educação nesses espaços. Então, no começo, eles eram os professores, né? Então, os contratos eram feitos com estagiários, com estudantes mesmo, e os próprios estudantes atuavam como professores aqui no estado de São Paulo, dentro das unidades prisionais.
E aí isso foi mudando ao longo do tempo. Teve uma época que a gente só dava suporte para o que a gente chama de monitor preso, né, que são pessoas que estão presas, mas exercem uma função de trabalho ali, né, e dentro da escola eles atuavam também como professores. Então olha que loucura, né? Tinha as pessoas presas sendo professores lá dentro. E na minha época, quando eu comecei a estagiar, eu não atuava diretamente com educação escolar, porque a educação dentro das unidades prisionais já tinha sido assumida pela Secretaria da Educação de São Paulo. Foi um projeto que começou na fundação, mas depois foi isso. Inclusive a Secretaria da Educação não queria assumir isso daí não, tá? Teve uma discussão bem grande, acho que foi lá pelos 2016, alguma coisa assim, 2014. Então eu entrei já com os professores aqui de fora, entre aspas, atuando lá dentro, né? Só que a FUNAP ela já tinha desenvolvido projetos de educação social, cultural, para o trabalho. Então a gente formulou um material didático, vamos dizer assim, né, que tinha 9 módulos, 12 módulos, e cada módulo tratava de um assunto. Então, sei lá, empreendedorismo, meio ambiente, tinham vários assuntos assim, né? E, de certa forma, para preparar essa pessoa para o pós, né? Isso, a intenção era essa mesmo. Sempre pensando na saída, né? O que ele vai encontrar ali na sociedade quando ele voltar. Então, eu atuava com a produção desse material e fazia articulação desses monitores, né? Que agora eles não davam aula na escola, mas eles davam essas aulas dos projetos. Então a gente capacitava eles, levava material, porque é escasso material dentro das unidades prisionais. Então eu trazia de fora para dentro e coisas de dentro para fora, né? Então fechava parceria com o Senac, com o Senai, né? Tinha várias coisas bacanas nesse sentido. E muitas vezes essa ressocialização não é pensada, né? Não. É bem isso mesmo, né? Depois a gente pode entrar nesse assunto. Não, vamos entrar nesse assunto. Que é interessante, tá? E aí, tinha a coordenadora de projeto, que é a Priscila, ela é assistente social, e ela está em Sertãozinho, né? E ela tinha passado nesse concurso de Sertãozinho e ia sair. E nessa época era por MEI, né? A gente fazia o MEI e era terceirizado, vamos pensar assim, né? E ela me indicou, e aí eu saí de estagiário para ser o coordenador de projetos. Né? Aí tinha uma equipe, daí eu coordenava os estagiários e também ia para as unidades prisionais junto com o Gilson. Nessa época você ainda estava na faculdade? Você já tinha? Estava na faculdade. Eu até ali no segundo ano, alguma coisa assim. E aí eu fiquei quase 5 anos, até quando eu saí, já tinha acabado a faculdade. Eu permaneci nesse cargo aí de coordenador de projetos. Então eu percorri assim, que não dá para ir em todas as unidades prisionais de São Paulo, porque são muitas, né? São 184, sei lá, algumas. Mas aqui na macro-região eu fui em todas, né? A gente tinha na época 20 unidades prisionais para fazer. Então, sei lá, uma vez na semana eu estava em algum lugar, em alguma unidade, estava preso. E deve ser uma experiência muito transformadora, né? Assim, em todos os sentidos, né? Porque você convive com coisas que você não está acostumado a conviver no seu cotidiano. E já que você começou o assunto, fala um pouco sobre essa questão da ressocialização, né? Porque muitas vezes, né, isso é uma crítica constante, né? O modelo prisional nosso é aquele, né? Você coloca aquele indivíduo à margem da sociedade, né? Tira ele da sociedade e não o prepara para a volta, né? E aí ele vai constantemente continuar marginalizado, né? E continua mesmo, né? Então, assim, na minha experiência, né, a prisão, ela não serve para ressocialização, não nesse modelo que a gente tem. As poucas brechas que a gente tem, ela não é suficiente, porque, imagina, uma escola, numa unidade prisional, ela não vai ter ali no máximo, sei lá, 500 vagas, 300 vagas. Isso é rotativo, né? Então, no universo
uma prisão, sei lá, que de São Paulo tem 1.200 pessoas presas, 300 pessoas não é nada. O que tem de trabalho dentro da unidade prisional? Sim. Vai ter bolador de cigarrinho de palha, costura bola de capotão, né? Faz sacola para loja chique do shopping, por exemplo, né? E então, quando sai, existe alguma empresa que está contratando profissional de bolador de cigarrinho de palha? Não tem, né? Não tem. Então, os cursos profissionalizantes que vão ter, eu tenho uma crítica, mas também tenho algo a favor. Geralmente são voltadas à elétrica, pintura, pedreiro, encanador, sabe? Essas profissões coisas. Que não exige aí que eu precise apresentar alguma coisa, né? Ele pode empreender por si mesmo, vamos pensar desse jeito, né? Então tem esse sentido, né? Do cara não depender... Dar uma profissão, né? Que ele possa atuar sem depender do outro, vamos pensar assim. Mas também são profissões de baixo... Ainda pouco valorizadas. Engraçado isso, né, Gustavo? Que em países mais desenvolvidos, essas profissões são valorizadas, né? Exatamente. Tudo aquilo que tem essa capacidade manual, né, desse conhecimento, é muito valorizado em países mais desenvolvidos, mas aqui não, né? E é legal porque tem um aspecto histórico nisso daí, né? Então, profissões ali no Brasil Colônia, depois Brasil Imperial, as profissões manuais, elas eram vistas como menos. Como menos, né? Exato. Um pouquinho mais do que o escravizado, né? Sim, então, a gente já tem, né, um aspecto cultural, pensando nesse sentido histórico. Então, voltando à ressocialização, o que se aprende nas unidades prisionais, quando você vai preso, é desaprender a ser da sociedade. Então ali você não tem autonomia nenhuma. Você tem o horário de ser recolhido da sua cela, né? A hora que vai desligar a luz, e aí a hora de acordar, a hora do trabalho, a hora da escola. E tudo isso é sempre conduzido pela unidade prisional. Você não tem autonomia de circular, de decidir se quer fazer ou não, se vai fazer ou não. Não há isso. Então você desaprende a sua autonomia. E ao mesmo tempo a gente quer que o cara saia de lá autônomo, né? Cheio de, né? Não, agora eu vou fazer por mim. Não vai fazer. Por quê? Ele não tem compromisso da alimentação dele, da água, ele não vai pagar as contas. Então, assim, e aí? Como é que a vida diária ele está completamente... Ele está no marasmo, vamos pensar nesse sentido. Né? E você sabe que essa é uma crítica que eu faço, de certa forma, também ao ensino superior, né? Abrindo o leque para a educação como um todo, que é a seguinte: você fez publicidade e propaganda, depois você fez história. E você mesmo já contou aqui 2 vezes, né, que você fez publicidade e propaganda, foi empreender. Depois você estava estudando história, você teve que ter uma MEI, né? Quer dizer, essas coisas que são cotidianas, que são necessárias para a nossa vida em sociedade, né? Eu sempre falo que o falar em público, o saber se comunicar, o saber trabalhar em equipe de pessoas que eu não gosto, né? Tudo isso não é ensinado nas escolas, né? As escolas não, elas estou fazendo uma comparação muito ruim aqui do que você está falando, mas assim, elas nos ensinam a seguir ali as normas da profissão, mas não mostram para a gente que a profissão, qualquer que eu escolha, ela é muito mais ampla do que isso, né? Eu tenho que olhar para outras coisas também, né? E é engraçado porque, assim, eu acho que, falando nesse sentido de trabalhar em equipe, né? E aí eu vou fazer uma crítica aos pais e mães, tá? Porque me parece muito, muito estranho eu trabalhei com crianças, né? Eu trabalhei desde o pessoal de 4º, 5º ano até o final do ensino médio. É engraçado que quando a gente vai ali para o 4º, 5º ano e tenta fazer as atividades em grupos, é normal que os estudantes eles vão querer ficar com os amiguinhos, com as amiguinhas, né? E aí você no papel de professor fala, não, você tem que fazer justamente isso aí, você tem que, né? Lidar com outras pessoas que não são seus amiguinhos, suas amiguinhas. E outros, seus amiguinhos, amiguinhas, às vezes não servem para trabalhar com você.
porque vai dar muito problema essa amizade. Né? Então é bom você fazer um trabalho com quem você não é amigo. Você contou da história da sociedade. Da sociedade, tá aí, né? E aí é uma dificuldade muito grande quando essas crianças não aceitam, né, ser trocadas de turma, né, mesmo num sorteio, né, uma dificuldade muito grande delas aceitar, e é a fase de você ensinar justamente isso a elas, né, de trabalhar em equipe, ó, funciona desse jeito, né, a decisão está tomada, né, você não tem também que ficar palpitando em tudo. E aí chega pai e mãe que não gosta disso, né, você pega pai e mãe que no começo de ano, não, porque elas têm que ficar juntas na mesma turma, eles têm que ficar juntos. Aí você faz todo o trabalho pedagógico da escola, fala, não, tem que desfazer essa turminha deles, porque eles têm que conhecer outras pessoas, né? Sim. Então, assim, parte até dos adultos, né? Sim. Essa questão. Engraçado, você leciona em graduação, né? Você coordena lá o curso de geografia. E, cara, eu fico assustado de ver, né, que os alunos chegam na faculdade com essa mesma postura. Eu estou com uma turma de 7º semestre de publicidade e propaganda, uma turma que tem uma parte que é jornalismo, uma parte que é publicidade e propaganda, e eu ensino empreendedorismo para eles. E eu falo exatamente isso com eles. Eu falo assim, meus amigos, vocês estão desde o primeiro semestre. Esse mesmo grupinho. Não, vamos separar esse grupo aqui. Não, professor, pelo amor de Deus, não separa a gente, porque eu não gosto daquela pessoa. Falo, mas você acha que você vai chegar no mercado de trabalho, você vai escolher com quem você vai trabalhar? Né? Não faz sentido nenhum. Né? Eu falo pro pessoal, nesse sentido que você está dizendo, é engraçado, né? Mesmo o pessoal do cursinho, mas o pessoal da faculdade também, falo, gente, esquece isso daí. O que funciona na vida é você ser bem formado, você estudar, né? Você levar a coisa a sério. Mas também é fazer as amizades, gente. Então você tem que ter amizade com o professor, com seus colegas, porque lá fora, na vida depois no trabalho, quem vai te indicar é quem te conhece. Exatamente. E não vem com esse papo que, porque indicação. É indicação. É indicação. Sim, é indicação. Eu tô aqui por quê? Porque a Nayara falou meu nome, olha só. Né? E isso, cara, tem uma. Aí a gente pode pegar isso que a gente está falando e voltar lá atrás no que a gente estava falando na educação e dessa experiência que meu filho está tendo, que você teve também. Eu trabalhei muitos anos, cara, numa empresa muito conhecida, chamada Ambev, que é baseada lá, a cultura dela está baseada na tal da meritocracia. Né? E eu sempre falo o seguinte, a meritocracia dentro de uma empresa, ela funciona bem, tranquilo, todo mundo está ali na mesma condição. Né? Você foi contratado para o mesmo cargo, pode ter histórias diferentes anteriores, mas naquele momento todos estão na mesma situação, e aí é meritocrático, beleza, dentro da empresa isso faz sentido. Né? Mas trazer esse conceito para a sociedade é muito complexo, né? Porque ninguém sai do mesmo ponto. Né? Então isso que você falou, assim, enquanto o que o meu filho fala, lá os alunos que ele está tentando ajudar não tem apoio nenhum da família, ou aquilo às vezes é visto, né? Isso é estudioso, né? Do outro lado, você tem alguém que está sendo incentivado, que está tendo oportunidades, que vai ter alguém para indicar, que vai ter alguém que vai arrumar o seu primeiro emprego por indicação. Então, é muito complexo trazer isso, né, para a sociedade como um todo. Isso em qualquer sociedade, né? Em qualquer sociedade. Eu vejo, aqui eu pensei naquilo loucura, vou fazer uma comparação bizarra aqui. Dentro da prisão também ocorre isso, né? Então, por exemplo, os meus parceiros de pesquisa, eles são monitores, aqueles que eu te falei, né? Que trabalham dentro da escola, na unidade prisional. E aí, né, era assim pelo menos, né? Para vir outros trabalharem com eles indicavam as pessoas. Sim. Então tinha um cara ali na escola, que é um aluno, tal, ele se destacava de alguma maneira, né? Via ali que tinha mais ou menos os mesmos pensamentos, tal, e ele subia, né, pro funcionário, falou, ó, Fabiano ali, tal, acho que podia vir trabalhar com a gente. Então, até nessa sociedade fechada daquele jeito, né, ocorre essa coisa. Né? Então, não tem como fugir disso. Né? Então, esse individualismo, essas bolhas que a gente estava falando, né, que essas gerações mais novas estão vindo, assim, nesse sentido, também eu acho que
são ensinadas pelos pais, por nós, né, aqui Sim. na cidade, que são os pais dessa geração, é um erro, né? A gente quer isolá-los, né, da coisa. É uma brincadeira, né? A gente sempre brinca com aquela história, na minha época eu tinha que pegar ônibus, aquela história. Pode parecer uma brincadeira, mas isso colocava a gente em uma situação de se virar, de ter que resolver seus problemas, de ter que decidir que hora que você ia pegar o ônibus, ou você ia para, vou falar uma coisa velha aqui, mas você ia para o fliperama ficar jogando, né? Você tinha essas decisões. Hoje você não tem. De certa forma, olha que coisa louca que você falou. A gente faz isso com os nossos filhos, que você falou da questão da prisão. Mas, ó, o seu horário de sair daqui é tal porque eu vou te levar de carro, aí eu vou te buscar, você vai almoçar aqui porque eu vou te levar, né? Você vai no shopping porque eu vou te levar, eu vou te buscar. Não estou ensinando autonomia para ele, e depois quero que ele seja autônomo, né? Reclama que eles são moles. Né? Eles são moles. É uma doideira. Então, nesse sentido, faz sentido isso daí até dentro da prisão, né? Acho muito doideira. E falando em lidar com os outros, né? Eu acho que na prisão é o lugar que mais se exige esse tipo de habilidade, né? Sim. Porque isso daqui eu converso com os meus parceiros de pesquisa, né? Eu frequento ali com eles. E minha pergunta de pesquisa é assim: o que é ser um estudante universitário na prisão? Essa é a minha pergunta de pesquisa, né? Uhum. E aí, nas conversas que eu tenho com eles, fica muito claro que é algo que a gente não passa aqui fora, que é assim, a gente aqui fora tem alguns momentos que a gente não lida com as pessoas, né? Sim. Lá dentro não. Eles são 24 horas por dia lidando com pessoas. Então, assim, eles trabalham juntos, eles vão para a cela. Ele não está sozinho na cela, né? Tem ele mais 30 na cela. Uhum. Então, o que é isso, né? O que é a individualidade? O que é individualidade dentro do que existe? Então, assim, a gente sai de um extremo, né? Que é essa individualização aqui fora, mas lá dentro ele tem que lidar com tudo isso. Então, ele tem que ter o jogo de cintura de não arrumar rolo com os colegas de cela, não arrumar rolo com o pessoal do trabalho dele, porque qualquer falta ele é punido. Entre eles que trabalham junto, eles também não podem, porque vai atrapalhar todo o serviço dele, e todo mundo se ferra nisso daí. Uhum. Com os professores eles têm que lidar certinho, com os alunos eles têm que lidar, com os funcionários eles têm que lidar, e dentro da cela, quando eles saem do trabalho, eles têm que lidar com várias pessoas. Então eu acho que nesse sentido, sei lá, o Arthur lá, que é um deles, ele é um cara que pode me falar aqui que é saber lidar com o ser humano. Né? Saber lidar, exatamente. Tem que aprender na prática, né? E a resiliência dentro da unidade prisional, porque no final das contas é isso, né? É o lidar com o outro. Sim. Deixa eu puxar para um assunto, cara, que a gente já está há 45 minutos falando, e eu queria falar um pouco de um assunto que a gente tocou brevemente, que é o papel da educação na sociedade, o papel da educação. E a gente, acho que sempre tem mudanças, mas nós estamos passando agora por um momento muito, que as mudanças ficaram muito intensas na educação, né? Eu acho que tem 3 coisas aí nas últimas 2 décadas que, primeiro, o EAD, que hoje no Brasil, apesar, né, teve agora uma nova legislação, mas hoje nós já temos mais alunos de EAD no Brasil do que de presencial, e o que faz muito sentido, porque o país é gigantesco e você não tem instituição de ensino em grande parte dos municípios do Brasil. Eu sempre falo que as pessoas olham para o EAD dentro das grandes cidades e talvez não faça tanto sentido quanto faz, né, numa cidade que não tem uma instituição de ensino. Depois nós tivemos a pandemia, que foi redefinidora, você já falou aqui, e a gente não lidou com ela bem na educação e não lidou com o pós, né? E não só, a gente, por exemplo, eu hoje pegando alunos de 19, 20 anos na faculdade, você deve passar por isso também, a gente sente, né, a dificuldade que eles tiveram, porque eles estavam com 14, 15, 16, né, na época da pandemia. E agora, mais recentemente, o impacto da IA, né, sobre a educação, sobre a nosso papel de professores, como a gente está lidando com isso, como os alunos estão lidando com isso, a dificuldade que a gente tem de fazer com que o aluno pense, né, porque a resposta está pronta, e
é uma brincadeira que os alunos têm feito, e eu tenho feito também, que é aquela história, a gente falava lá atrás, não pode usar calculadora, porque você não vai ter uma calculadora na sua mão o tempo todo, e hoje você tem, né, o celular está aí. E a IA é a mesma coisa, né, a gente fala, não, você não pode usar a IA, porque você não vai ter, está aqui no celular. Então, a educação, ela tem passado por momentos muito de pivotar, né, de mandar para outro lugar, né, de redirecionar. E eu queria sua visão assim, um pouco sobre esse futuro, né? Você que tem essa experiência de ensinar crianças, de ensinar adultos numa situação complexa como essa que você letou, o que você tem visto da educação aí para esse futuro? Vamos difícil lá. Essa pergunta. É difícil. Mas acho que é importante falar disso, né? Dentro das escolas, eu vejo que, primeiro, né, eu vou voltar, eu acho que é inegável o papel da IA hoje. Está posto, acho que não tem como a gente voltar atrás nisso daí, a gente tem que saber lidar com ela, né? Então, o esforço, pelo menos que eu vejo assim, acontecendo, é que, em alguns campos, né, na educação ali das crianças, elas não têm ainda muito acesso ainda, né, pelo menos dos quartos, quintos anos, mas depois eles já vão, sexto, sétimo, já fica mais espertão nisso daí, né? Então, meu posicionamento é mostrar como funciona, né? Eu acho que na faculdade também, eu acho que a gente tem esse papel. Quais são as ferramentas que pode facilitar a nossa vida nos trabalhos? Porque eu acho que essa é a função. E também mostrar o como não fazer. Então, sei lá, você pega o exemplo de alguma resposta deles, eles são tão ruins de serviço, entre aspas, que eles colocam até as perguntas que eles fizeram pro chat e colocam ali, né? Até aquela observaçãozinha do chat lá no final, né? Isso, foi tudo, né? Então, aí não dá. Então você pega, eu acho que também é um trabalho que a gente vai acabar de formiguinha como a educação funciona, né? Então eu acho que a gente tem que mostrar esses furos que tem, né? Que não acreditar piamente que aquele dado está certo, né? Eu acho que não tem como substituir o humano nesse sentido, porque ela não gera algo a partir do nada, né? Ela é ainda, pelo menos, né? Ela é uma organizadora de dados. Sim. Né? Então, e nesse sentido é muito bom usá-la. Claro, né? Claro. Eu, por exemplo, transcrevi as minhas conversas usando o aplicativo de transcrição. É claro que eu vou ter que escutar e corrigindo, olha, tá certo isso aqui ou não. Corrigindo algumas coisas, porque ela não acerta 100%. Né? Então eu acho que lidar com essas novas tecnologias, ela tem o problema que elas são muito rápidas, a gente tem um deslumbramento quanto a essas tecnologias, ainda mais quando é aplicada à educação. Então a gente deslumbra porque o EAD vai salvar a educação do Brasil, o celular dentro da sala de aula vai salvar a educação, o projetor vai salvar a educação. E não é nesse sentido, são ferramentas que podem nos ajudar e devem nos ajudar. Mas ainda o trabalho humano, que é estudar, aprender, a gente tem que ler, a gente tem que criticar, porque eu posso tacar um texto feito pela IA e dá para você, mas se eu tenho informação, se eu tenho conhecimento, eu vou ler aquilo, eu falei, opa, tem algo aqui. Tem algo que está errado, não é essa informação real. Então, acho que o trabalho agora da educação é não perder isso, né, de que a gente tem que estudar, temos que aprender, para não cair na armadilha da facilidade da IA, né, da ilusão, da facilidade. Então, que eu concordo com você que houve um momento de uma ilusão com EAD também. Sim, né? Sim. E é importante ter o EAD, né? Não tem nem como eu negar isso. Mas, assim, a educação no Brasil, acho que como um todo, né, no mundo, quando se fala educação e tecnologia, é justamente trazer como essa novidade tecnológica é o que vai, né, que vai resolver o problema, né? E não é bem isso, né? Eu sou a favor ainda que é sentar e ler, porque assim tem que estudar mesmo. É o repertório, né, cara? E assim, é difícil, né, estudar, né? É cansativo, é chato. Acho que também a gente tem que perder um pouco dessa ilusão que
estudar, aprender é só coisa divertida. Sim, eu acho que não. Acho que tem que deixar bem claro para os estudantes que sim, você não vai querer mais ler aquele assunto, né? Você não aguenta mais ver esse texto, então eu vou fazer outra coisa, depois eu volto nele, né? Então eu acho que é o mais difícil isso. Esse imediatismo que a gente tem na sociedade atual é complicado nesse sentido também, né? Porque a gente não tem essa paciência de aprender. E aí já que eu estou com perguntas cruéis, vou te fazer uma última pergunta cruel, que é uma coisa que eu não tenho resposta para isso, mas tenho pensado muito nisso e conversado com várias pessoas. E eu acho que faz muito sentido, porque você falou algumas coisas interessantes nesse sentido aqui. A gente falou, né? Você disse uma coisa interessante, né? Que quando você chega lá na prisão e vai educar as pessoas, aquela pessoa, na verdade, não todas elas, mas uma grande parte delas, são o resultado de uma série de erros institucionais, de sociedade, familiares, né? E tem uma série de coisas aqui. E me assusta muito olhar para o futuro de 20 anos para frente e perceber o seguinte, né? As tecnologias vão substituir grande parte dos trabalhos mais manuais, não manuais, mas mais simples, né? Mais operacionais, vamos dizer assim. E você tem cada vez mais uma diferenciação muito grande na educação que está sendo dada para os jovens. Então, quem está numa classe social um pouco melhor, pode pagar uma escola particular, está tendo inglês, está tendo robótica, está tendo IA, está tendo isso, está tendo aquilo, faz um intercâmbio, tem computador em casa, usa, beleza. E do outro lado você tem uma parcela cada vez maior da população, e aí a gente pode entrar nas questões demográficas disso aí, né? Enquanto casais de classes, né, econômicas mais classe A e B têm menos filhos, casais de classes C e D têm mais filhos, então você vai também separando isso, né, criando ali uma boca de jacaré ali no gráfico, e daqui a 10 anos, para você entrar no mercado de trabalho, você vai ter que ter uma série de competências muito grandes, de saber usar a IA, de saber usar, né, isso tudo que você acabou de dizer aqui. E eu não estou preparando essa outra parte da sociedade para isso, né? E você que tem essa vivência de atuar com esses dois lados, né? Você acha que isso pode se agravar juntando aí a questão social com a questão da tecnologia, com a questão da educação, né? Qual a sua visão para essa sociedade? Aí eu já vou falar um pouco com o historiador, né? Com o filósofo. Interessante essa pergunta, hein? Eu acho que a gente está numa tendência bem ruim de agravar as desigualdades, né? E eu acho que, e aí falando, né, de prisão, ela tem um papel nisso daí, porque essas pessoas marginalizadas, com cada vez menos acessos, para onde que vai? Para onde que vão? Como vamos lidar com essas pessoas, né? E, historicamente, a prisão ela é feita para isso, né? Para a gente pegar aquilo que não está de agrado com a sociedade, a gente joga lá, né? A gente marginaliza, né? E o perfil das pessoas presas no mundo é a mesma, né? São sempre os mais pobres, menos escolarizados. Então a gente está criando uma sociedade cada vez mais desigual. Eu acho que muito porque a gente retrocedeu em alguns conceitos. Porque um tempo atrás, sei lá, uns 10 anos atrás, 20 anos atrás, eu acho que a gente estava batalhando e tinha mais ou menos consolidado que educação é um direito. Educação é um direito. Hoje, me parece que é um movimento bem grande, assim, de dizer que você não precisa estudar. Né? Eu acho que aí está ligado com essas tecnologias. As redes sociais estão falando isso. Isso, porque não? Por que você vai fazer faculdade? Faculdade não serve para nada. Né? Então há um ataque à educação. Sim. Que antes a gente tinha, sei lá, um desprezo, assim, né, não vamos ligar muito para a educação, né, e aí eu estou falando de governos, né, sim, todos eles. Hoje não, hoje me parece que é um ataque à educação, e aí eu acho que deságua nisso que você falou, né, eu acho que é um aumento dessas desigualdades, né, e o futuro me parece não ser muito promissor nesse sentido, né, não se a gente não começar a
a entortar a vara para o lado, né? Sim. Então, no sentido assim, de que temos que rebater isso aqui, a educação é um direito, e mais do que isso, ela tem que ser garantida de fato, né? Então, não usar um termo que um dos meus entrevistados colocou, que eu acho que ele definiu muito, né? Ele coloca educação como né, voucher, como é que chama quando te dá um papelzinho assim de... Sim, como se fosse uma entrada, né, um ingresso. Ela não é um direito, é tipo um privilégio, é um favor que estamos fazendo a você. Sim. Então, nesse sentido, me parece que quem tem condições financeiras, ele consegue dar esse privilégio da educação com todas as robótica, com todas as coisas que tem, que são importantes, né, e que eu acho que todos deveriam ter esse acesso. Então, eu acho que a gente tem que tomar uma decisão como sociedade, que é de fato garantir essa educação, não só escolar, né? Eu falo de educação como um todo, né? Garantia de alimentação, de esporte. A educação não é estar dentro da escola, né? Exatamente, exatamente. Eu ter lazer, né? Eu ter uma praça para eu poder frequentar, eu ter um clube para ir, né? O que aconteceu com os clubes? Não tem mais clubes, né? As praças, é o que você falou, isso na gestão pública tem um nome, os aparelhos, né? Os aparelhos, eles foram desaparelhados, né? Então você não tem a praça, você não tem a quadra funcionando, você não tem clube, né? Tudo isso deixou de existir muitas vezes, né? Mas nos condomínios tem, né? Olha aí que interessante também, né? Então, que cidade que é essa que a gente está querendo construir, né? Que Ribeirão Preto que é essa? Uma Ribeirão Preto para todos, de fato, assim, com educação, e aí desse jeito que a gente está imaginando a educação. Então eu acho que a gente tem que passar a ter uma outra visão de sociedade, né? Construir essa visão que passa pela educação, mas essa educação mais ampla, não educação exatamente só escolar. Né? Não, e você disse uma coisa que é interessante, cara, que aí a gente já está entrando em outros assuntos, né? E já estamos aqui num sábado, há 1 hora conversando, mas a gente ficaria mais 1 hora aqui. Da mesma forma que eu vejo um ataque à grande educação que tem me chocado, essa história de que besteira, para que eu vou estudar? Se eu for para a escola, as redes sociais falando isso, é para ensinar meu professor, né? Aquelas coisas bestas que a gente ouve. Também há um ataque que parece, né? Pode não parecer orquestrado, mas ele existe, a todas essas outras estruturas, né? Então, assim, você falou sobre que cidade nós queremos para o futuro, né? E o que eu vejo que grande parte da sociedade quer essa cidade separada, né? De bolhas, né? De eu não quero ver isso aqui perto de mim, né? Não estou falando de Ribeirão, não, tá? Estou falando de cidades em geral, né? Cidades em geral. Eu sigo um canal muito interessante no YouTube do Raul Jussi Loures, né, que chama São Paulo nas Alturas, e ele é um arquiteto, é um urbanista, e ele fala muito disso, né, de assim, que cidade nós estamos construindo, né, uma cidade de isolamentos, né, de muros, de condomínios, né, que na verdade só reflete a nossa sociedade. Bom, primeiro assim, 1 hora que nós estamos falando, teríamos muito mais assunto. Você viu que o roteiro que eu pedi para vocês não tinha nada a ver, a gente falou de 1 milhão de coisas diferentes, mas é isso mesmo, é o bate-papo. Eu vou abrir para você, né, se despedir, falar o que você quiser comentar aí, porque às vezes tem algum assunto que a gente não falou, e depois eu volto aqui para encerrar o nosso papo. Bem, eu queria agradecer, e aí, né, só um ponto aí de quanto à educação, eu acho que uma das brechas que a gente tem são os cursinhos populares, né, eu faço parte do CAP Quintino 2, fica lá no Quintino 2, e eu e mais vários, né, professores e alunos, a gente está organizando uma espécie de conglomerado, vamos pensar assim, né, para pensar os cursinhos populares de Ribeirão Preto. A gente está pensando, chama NEP, inclusive tem no Instagram lá. Né, depois passa que eu coloco na descrição. Núcleo de Educação Popular. O pessoal da USP, o pessoal do Quintino, com os coletivos culturais que tem aqui em Ribeirão. Então a gente está tentando montar um movimento justamente para
para trazer outras brechas para essa galera aí mais da periferia, né? E a partir da periferia, inclusive, né? Porque é muito rico a cultura, né? Os aprendizagens ali e tudo mais. Então a gente está organizando alguns eventos nesse sentido, né? A gente vai fazer uma formação para professores, para estudantes, sobre educação popular, justamente, cultura popular. Então eu acho que participar desses eventos, assim, né, prestar atenção nessas brechas, é esperançar de alguma maneira, né, porque a gente falou de algumas tragédias aqui, um futuro não muito feliz, mas a gente não pode cair, né, cair, deixar isso acontecer, deixar isso acontecer. Então, esses movimentos que acontecem em Ribeirão e outras cidades também, acho que são pontos importantes aí para a gente se sustentar e sustentar essas iniciativas também. Fala um pouco mais desse projeto que eu achei interessante. A gente está meio encerrando, mas o assunto é bom. Foi mal. Não, mas é ótimo. Eu acho que vale a pena pra caramba. Então o NEP, né, ele surge com o Lucas e com o Gabriel ali na USP, que fazem parte do cursinho Paiva que tem ali na USP, e o Lucas também faz ali no Quintino. Então eu conheço eles há algum tempo. E a gente sempre teve essa iniciativa, assim, né, esse incômodo, né, de pensar, pô, existe tantos cursinhos populares aqui, porque a gente não se reúne, se organiza de alguma maneira, né? Não são concorrentes, né? De maneira nenhuma, né? E tem como isso daí, porque tem espaço para todo mundo, né? E a gente está falando de educação, acabei de falar que educação é um direito, né? Então eu acho que os cursinhos populares, eles têm essa iniciativa de justamente, né, suprir de alguma maneira e abrir caminhos para esses jovens que muitas vezes não têm, né, não tem outros caminhos, que vieram de uma escola precarizada, e aí vê no cursinho popular uma possibilidade de entrar no ensino superior, e aí vai na contramão daquilo que as redes sociais estão dizendo, né? Então tem muita gente boa trabalhando nisso daí. Então a gente tem essa ideia de reunir esses coletivos, né, esses cursinhos populares. Primeiro a gente vai oferecer essa formação que vai sair aí por julho, e que a nossa proposta dessa formação de educação popular, cultura popular, que seja um encontro a cada mês, de sábado, e aí os participantes vão fazer na prática o que é uma educação popular, né? Então você, Fabiano, traz os seus conhecimentos da sua área, e aí você contribui com os outros que têm outros conhecimentos, e aí a gente vai fomentando essas discussões. Então é nesse sentido aí. Estamos caminhando, estamos começando, e aí quando eu tiver mais informações, aí eu passo para você. Não, mas me passa o contato no Instagram lá, né, os contatos, que a gente coloca também nas inscrições, os vídeos, para a gente poder divulgar, porque eu acho que é muito importante, né, o que a gente está falando. A educação é um direito, né? Bom, pessoal, quero agradecer demais, Gustavo, por você ter vindo, né? Eu sempre falo que, para mim, é um privilégio duplo, né? Primeiro, conhecer pessoas como você, pessoas que têm, né, toda uma história e que trazem conhecimentos para a gente, e fazer essas pessoas virem aqui num sábado, né? Que é o dia que a gente consegue fazer isso, né? Então, para mim, é um duplo privilégio, porque a ideia do Mais Que Um, isso é um projeto antigo, começou com palestras lá em 2017, muito voltadas para quem estava buscando se recolocar no mercado de trabalho. A ideia era discutir como voltar para o mercado de trabalho, porque existe uma marginalização de quem está desempregado, né? Mas ele depois foi se transformando, né, numa coisa que agora eu transformei no podcast, que assim, eu acredito muito nisso, né, da gente se juntar à conversa, né, da gente participar das coisas, conhecer pessoas, porque todo mundo que você conhece traz alguma coisa nova para você, né, traz uma vivência. Eu acho que você trouxe coisas muito legais aqui, né, que a gente não pensa. Cara, assim, eu atuo com educação há 20 anos quase, 20 anos agora. E eu nunca tinha pensado nisso, na educação, né, de pessoas que estão lá na prisão, nunca. E eu atuo com andragogia, eu não sou da pedagogia, a minha dissertação de mestrado é sobre conceitos ligados à andragogia, apesar de ser na área de administração, conceitos ligados à andragogia. E eu nunca pensei nisso,
Nunca tive uma conversa com alguém sobre isso. E agora que você falou, abre todo um leque. Você fala, gente, né, nunca... que como a educação também pode ser transformadora nesse contexto. Né? É bastante. Muito Inclusive, legal. né, agradeço aqui o convite, é sempre bom ter um espaço para falar dessas coisas. A gente, mesmo na área de educação, não é tão bem visto, assim, convidado a falar sobre educação nas prisões. Inclusive, né, eu já vou até falar aqui para você, vou ter uma oportunidade de ir lá, eu vou chamar você para ir comigo. Com certeza, lá, pode chamar. Para a gente fazer uma fala lá, eu acho que você pode contribuir bastante para a galera lá. Vamos sim, com certeza. Bom, pessoal, e é isso, né? O Somos Mais Que Um é sobre isso. É a gente aprender com as pessoas, aprender com o relacionamento que a gente tem. Eu falo, tem sido uma riqueza muito grande, né? A gente não para mais para conversar com as pessoas. Isso é uma coisa rica pra caramba que a gente às vezes não faz. Então, se você gosta do conteúdo, gosta dos assuntos, são temas bem diferentes, cada dia a gente fala de uma coisa diferente, mas a ideia é sempre falar do caminho, da trilha, né, da carreira. Lembrando que carreira não é emprego, né, não é profissão, né, carreira é a nossa vida. Né, a gente está construindo o nosso caminho até o nome carreira é isso, né, caminho que a gente está trilhando. Então, se você gostou, não deixe de seguir a gente, assistir também os cortes lá nas redes sociais e até o nosso próximo bate-papo.